Em nosso estudo de hoje, a lição 47 do livro Justiça Divina, que tem por título Perdoados, mas não limpos. Em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta, incontinente, a lanhar-nos o próprio ser. Fomos perdoados pela falha de vigilância, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é a dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência, mas onde estivermos é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação desse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Injúria aos semelhantes é a zorrague mental que nos chicoteia. A serpente carrega consigo o veneno que veicula. O escorpião guarda em si a carga venenosa que ele mesmo segrega. Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal, mesmo quando o mal assume a feição de defesa, porque todo mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram incondicionalmente, fugindo dos planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos por tempo indeterminado os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Cada consciência vive e evolve entre seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou convincente que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso a presença incessante das vítimas das circunstâncias do crime é suplício cruel. Vamos analisar essa lição de hoje aqui do Emmanuel, que é bastante profunda. Até o próprio texto, perdoados, mas não limpos. Por quê? Vamos lá. A gente aprende com o Evangelho de Jesus que não se deve perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Uma lição que já era trazida lá dos hindus. Foi apenas repetida pelo cristianismo. O perdão, a gente vai aprendendo que ele é uma atitude muito mais de inteligência nossa. Porque a partir do momento que eu perdoo sinceramente, eu me liberto do peso que a falta do perdão traz, que a mágoa provoca, que o ódio provoca. Às vezes parece que está carregando uma tonelada nas suas costas. Eu fico leve, porque aquilo ali realmente agora não me incomoda mais, me atrapalha mais. Se aqui na Terra já traz tanta consequência positiva, quando a gente vai falar do plano espiritual, então, isso vai muito além do nosso alcance. Para você ter uma ideia, o sentimento de mágoa, e principalmente de ódio, ele te vincula com aquele espírito que provocou. Então, enquanto eu estou envolvido no ódio, eu estou o tempo todo ao lado daquele espírito que me provocou esse ódio. Então eu fico preso, é uma prisão sem grades. Né? Mas o que o Emmanuel vem falar para a gente é o seguinte: a gente aprende a perdoar, mas não é o fato de eu perdoar que fez com que aquela pessoa tomasse o caminho dela correto, até porque a gente aprende com a doutrina espírita que são 3 etapas para que você possa ficar quite com a lei divina. A primeira, você se arrepende daquilo que você fez, o arrependimento sincero. E o arrependimento sincero, ele vai vir quando, junto com ele, vai vir aquele sentimento que te inibe de fazer de novo aquilo que você está arrependido. Então, eu me arrependi de ter feito com um, mas continuo fazendo com os outros, não vai surtir efeito. Vamos lembrar que o Pai Nosso fala, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Senão, se eu não perdoar, não perdoa não. Eu só perdoo as minhas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas o arrependimento, eu me arrependi de ter feito, não vou fazer mais daqui para frente. É o primeiro passo. Mas não é só isso. Eu tenho que reparar
o mal que eu fiz. E normalmente, para a gente poder reparar o mal que a gente praticou, a gente passa um tempo também expiando, sofrendo as consequências daquele mal. Isso é uma regra que ninguém consegue escapar dela. Então, ó, eu aprontei com alguém, essa pessoa me perdoou. O perdão foi o suficiente? Não. Agora eu tenho que ter um arrependimento sincero também de não fazer mais com ninguém, e ao mesmo tempo a oportunidade de eu reparar o mal que eu fiz, e assim eu vou conseguir ficar com a minha consciência tranquila. Então o Emmanuel usa aqui 1, 2, 3, 4, 6 parágrafos em que o jogo de palavras vai botar a gente para meditar. Fomos perdoados pelo fel da maledicência. Ninguém vai usar mais o fel da maledicência com a gente. Mas a sombra continua dentro de nós por agoniado constrangimento. Aí ele vem falar nos outros parágrafos coisas parecidas também. E no final ele faz uma comparação maravilhosa com a natureza. A serpente carrega consigo o veneno que vicula, e o escorpião também guarda em si própria a carga venenosa que ele mesmo segrega. Então, o que ele está querendo dizer para a gente? O fato de alguém ter perdoado a gente não significa que a gente acabou com o veneno que a gente traz dentro da gente, e aquele veneno que a gente fica assim, a hora que eu tiver que pisou no meu pé, é dessa maneira que eu vou agir. Né? Você achou que fosse ser diferente? Eu sou dessa maneira, eu sou assim mesmo. E a gente costuma conviver com pessoas, né, que a pessoa, nem o olho por olho, dente por dente, que vem de Moisés, de muitos anos atrás, ela consegue satisfazer essa pessoa, porque um xinga no trânsito, ele quer responder dando um tiro. Olha a desproporção do negócio, uma agressão verbal ser trocada por uma agressão que tem chance de tirar a vida da pessoa. Então, a gente conhece gente que, eu acho que a pessoa está fazendo isso comigo, eu vou lá e devolvo 10 vezes a mesma medida. Esse texto de hoje é um texto excelente para aqueles de nós que a gente já começou um trabalho de fugir da prática do mal, mas que o Emmanuel vem falar para a gente, olha, o ideal é quando a gente conseguir chegar ao ponto de fugir totalmente. A gente já conseguiu se livrar daquele costume, mas o que a gente ainda traz dentro da gente é o que mantém a gente preso a mundos de expiações e provas como esse. Então ele chega aqui no final, ele vem falar para a gente aqui que, é por isso que Allan Kardec afirmou convincente que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. E olha só que coisa curiosa até para a gente estudar, e quem me esclareceu muito nesse ponto foi Leon Denis no livro Depois da Morte, quando ele vai falar dos espíritos sofredores. Só procurar lá no livro Depois da Morte, tem aí em PDF, né? Depois da Morte, Leon Denis, vai no capítulo Espíritos Sofredores. Ele vai falar dos assassinos. E quando ele fala dos assassinos, ele fala a regra quase absoluta. A presença incessante daqueles que foram nossas vítimas. Quando eu li isso a primeira vez, e eu fazendo esse estudo, me veio à mente o seguinte: aqui, quando eu estou encarnado, eu olho para um lado, a minha vítima está aqui, eu quero fugir dela, eu mudo de estado, eu mudo de cidade, eu sumo da visão dela. No plano espiritual eu não consigo fazer isso. Eu olho para cá, a vítima está aqui. Eu olho para ali, a vítima está aqui. Em todo lugar que eu olho, ela está ligada a mim pelo pensamento. Isso já é um martírio. Leon Denis ainda acrescenta, fala, essa vítima ela pode ter 2 comportamentos com relação a gente. Um pode ser de lamentação e outro pode ser de maldição. Lamentação. Por que você fez isso comigo? O que eu fiz contigo? Você não sabia que eu tinha família? Maldição. Agora eu vou me vingar até o final. Você arrumou agora um inimigo para toda a eternidade. Enfim, aquelas coisas de maldição que a gente conhece. E então, enquanto ele não se modificou, aí você entra naquele texto do capítulo 12 do Evangelho, quando fala do amar o inimigo, inimigo desencarnado. Ele fala assim, quando a gente muda a nossa postura, a gente já pode, muitas das vezes, estar transformando um inimigo em amigo. Porque o que incomoda o obsessor é você ter feito com ele saber que pode fazer com mais alguém. Se você não faz mais, já ajuda. Mas enquanto a gente não reparar o mal, a gente não está com a consciência
tranquilo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.